sepultado juntamente com as múmias do faraó e outras figuras da nobreza. Os egípcios acreditavam que as múmias de crocodilo os protegiam até mesmo após a morte. A cidade de Kom-Ombo anteriormente cultuava o deus Horus, irmão de Sobek. Mas após uma briga, o deus crocodilo expulsou Horus e passou a reinar sozinho sobre o lugar. Mas com a saída de Horus, a região passou a ser assolada por diversos males. Assim, Sobek se reconciliou com Horus e ambos passaram a cuidar da região e dividir a adoração dos homens no templo de Kom-Ombo. Hoje em dia, ainda é possível visitar o templo e seu museu, onde se encontram dezenas de crocodilos mumificados. Em alguns lugares do Egito, existiam grandes piscinas onde crocodilos eram criados e domesticados. Estes animais eram reverenciados como sendo a reencarnação de Sobek. Alguns desses animais eram quase dóceis, o que tornava possível que os egípcios os enfeitassem com joias e adereços, e assim se sentissem mais próximos de Sobek, o deus crocodilo.
Foi responsável pela reconstrução do Olho de Horus, que foi perdido durante uma batalha contra Seth. Thoth é o deus da sabedoria na mitologia egípcia. O deus é representado como sendo uma figura antropomórfica com cabeça de ibis, que é uma ave egípcia da família dos pelicanos. Mas algumas vezes, ele também era representado como um babuíno, que era outro animal consagrado ao deus. Thoth é filho da deusa Thor, que disfarçada de deusa Ísis teve relações com Osíris. Desta união, nasceu Thoth, mas conforme outras versões, ele seria filho de Sete. Ao deus Thoth foi atribuída a invenção da escrita. Foi ele que ensinou os egípcios a fazer os mais diversos tipos de registros por meio dos hieróglifos. O deus também era responsável por redigir as leis e por ensinar os mortais a ciência da contabilidade. Por sua ligação com a escrita, Thoth é considerado o protetor dos escribas. O deus era tão cultuado no Egito que a ele era atribuída diversas funções. Thoth era considerado o deus da sabedoria, da astronomia, da magia e da medicina, entre outras ciências que ele também é patrono. O deus Thoth era visto como uma figura bondosa, justa e conciliadora, mas também era implacável com os inimigos da verdade. O deus tinha como parceira a deusa Maat, a deusa da justiça e da verdade. Desta relação nasceu Seshat, e sua filha também era uma deusa da sabedoria. Em outras versões, Seshat seria esposa de Thoth. Thoth muitas vezes era representado com um disco sobre sua cabeça. Esse disco representaria a lua, fazendo dele um deus lunar. Os egípcios da antiguidade faziam uso dos ciclos da lua para medir o tempo, e por isso o deus também está ligado ao tempo. Ele foi o responsável pela criação dos calendários egípcios. A principal cidade a cultuar o deus da sabedoria era Duro-Oi, também conhecida como Hermanópolis, durante a dominação grega sobre o Egito. Nesta cidade existia a maior e melhor biblioteca do Egito Antigo. O milenar deus da sabedoria segue iluminando o caminho daqueles que buscam o conhecimento e procuram a verdade.
Hathor é a deusa da fertilidade e da beleza na mitologia egípcia. Ela é filha de Ra. O deus Anhur era um antigo deus da guerra e da caça na cultura egípcia, cultuado principalmente durante o período do Império Médio. Ele era patrono do exército egípcio e protetor dos guerreiros. Anhur era frequentemente invocado pelos faraós e seus exércitos para garantir a vitória durante as batalhas. Além disso, como deus da caça, Anhur também era associado à sobrevivência e a habilidade de prover o sustento para a comunidade. O deus por vezes era retratado como um homem forte, portando uma lança, mas suas representações mais famosas é como um homem com cabeça de leão, algo que simbolizava força e coragem. Anhur também tinha como uma de suas funções proteger o seu pai, o deus Sol Ra. O deus leão ficava na frente da barca solar de Ra, defendendo-a contra os ataques da terrível serpente Apófis, o que rendeu a Anhur o epíteto de um matador de inimigos, papel que posteriormente seria atribuído a Set. Embora fosse um deus da guerra, Anhur não era sempre violento. Um de seus papéis era estimular a criatividade nos homens. Durante os festivais realizados em sua homenagem, eram feitas simulações de grandes batalhas e atos heróicos para glorificar o Deus Leão.
Osíris é uma das da ira de Set. Ela é frequentemente retratada como a mãe ideal e protetora, um modelo para as rainhas e mães egípcias. Como governante de Duat, Osíris era responsável por manter a ordem e a harmonia no submundo. Ele era visto como um rei benevolente que oferecia proteção às almas justas e garantia que elas desfrutassem dos prazeres do Aaru, também conhecido como Campo de Juncos. Sob seu governo, o submundo era um reflexo do mundo dos vivos, com campos para cultivar e rios para navegar. Mas antes de alcançar esta dádiva, a alma do indivíduo era julgada no salão de Maat. Osíris presidia o julgamento, auxiliado por 42 juízes divinos que representavam os 42 nomos ou distritos do Egito.
A alma do falecido deveria declarar sua inocência de uma série de pecados e ter seu coração pesado na balança de Ma'at, contra a pena da verdade e da justiça. Se o coração fosse leve, a alma seria considerada justa e digna de entrar no Aaru, o paraíso egípcio. Caso contrário, o coração era jogado para Amit, uma criatura tenebrosa que o devorava. A mumificação, um aspecto crucial dos rituais funerários egípcios, foi fortemente influenciado pelos mitos de Osíris. O processo de mumificação era visto como uma imitação da condição de Osíris, com a esperança de que, assim como ele, o defunto pudesse ser rejuvenescido e viver novamente no além. Os rituais e textos funerários egípcios, como o Livro dos Mortos, estão repletos de referências a Osíris. Eles contêm fórmulas e encantamentos destinados a ajudar os mortos a superar obstáculos e alcançar a presença de Osíris. A figura de Osíris como deus do além tinha uma influência profunda não apenas nas práticas religiosas, mas também na cultura e na visão de mundo dos antigos egípcios. Seu papel como juiz e protetor dos mortos moldou profundamente as noções egípcias de moralidade, justiça e eternidade. Nas representações artísticas, Osíris é frequentemente mostrado como uma múmia, simbolizando sua morte e ressurreição, segurando os símbolos do poder real, o cajado e o flagelo, e frequentemente com uma pele verde ou negra, representando a fertilidade e a regeneração. A morte e a ressurreição de Osíris estão intimamente ligados ao ciclo agrícola do Egito, particularmente às inundações anuais do Nilo, que traziam fertilidade e vida para a terra. Este ciclo de morte e renovação na natureza reforçava a crença na capacidade regenerativa de Osíris. O culto a Osíris teve suas origens no período pré-dinástico do Egito, ganhando proeminência no Império Antigo e mantendo sua importância até o período greco-romano. A adoração de Osíris se espalhou por todo o Egito, com centros de culto em locais como Abidos e Busíris, onde grandes templos foram construídos em sua honra. O culto a Osíris envolvia uma série de rituais e práticas. As cerimônias incluíam oferendas, orações e cantos dedicados a Osíris, buscando sua bênção e proteção na vida após a morte. O festival de Kiroyak era um dos mais importantes eventos religiosos dedicados a Osíris. Realizado anualmente em Abidos, este festival celebrava a morte e ressurreição de Osíris. Durante o festival, procissões e rituais dramáticos reencenavam a busca de Ísis pelo corpo de Osíris, sua lamentação e, eventualmente, ressurreição do deus. Estas celebrações não eram apenas atos de adoração, mas também expressões da crença na vida eterna e na renovação cíclica. A relação entre Osíris e a monarquia no Egito Antigo era fundamental para a concepção egípcia de governo e realeza. Osíris era visto como protótipo do faraó ideal. Essa associação entre o deus e a realeza fazia com que os faraós buscassem imitar as qualidades de Osíris, incluindo a sabedoria, a justiça e a capacidade de manter a ordem e a harmonia. A associação com Osíris era crucial para a legitimidade do faraó. Acreditava-se que, assim como Osíris governou o Egito na terra e depois no submundo, o faraó era seu representante na terra, governando com autoridade divina. Essa conexão era reforçada em cerimônias de coroação e rituais religiosos, onde o faraó era frequentemente representado fazendo oferendas a Osíris ou sendo abençoado por ele. Na morte, os faraós eram diretamente identificados com Osíris. Esta crença era tão forte que os rituais de mumificação e as práticas funerárias eram projetadas para transformar o faraó morto no próprio deus Osíris. O túmulo do faraó era considerado seu Osireion, um espaço sagrado onde ele renascia como Osíris no submundo. As fórmulas mágicas e os textos gravados nos sarcófagos e nas paredes das pirâmides muitas vezes invocavam Osíris, buscando assegurar ao faraó morto a mesma ressurreição e vida eterna que Osíris havia alcançado. O mito de Osíris também influenciava a concepção de continuidade dinástica. Assim como Osíris foi sucedido por seu filho Horus, o faraó era frequentemente visto como uma encarnação terrena de Horus, mantendo a linhagem divina. Esse ciclo de sucessão de Osíris, o faraó falecido, a Horus, o faraó reinante, simbolizava a continuidade e a estabilidade do Estado egípcio.
Desde suas origens divinas até seu papel crucial como deus do além, Osíris representava diversos valores e crenças profundamente enraizados na sociedade egípcia. O deus deixou a sua marca, moldando as dimensões espirituais, sociais e políticas do Egito Antigo, o que fez dele não apenas uma figura mitológica como muitas outras, mas um pilar fundamental que sustentou e iluminou o mundo egípcio antigo. Imhotep foi uma figura extraordinária no Antigo Egito, que se destacou como um arquiteto visionário, médico notável e sábio conselheiro real. Nascido em Anktoe, próximo a Mênfis, Imhotep demonstrou uma mente aguçada e uma curiosidade insaciável já em sua juventude. O pai de Imhotep, chamado Canofer, foi um respeitado arquiteto. E ele percebeu cedo o talento extraordinário do filho e o iniciou no ofício da construção. A genialidade de Imhotep logo chamou a atenção do faraó de Djoser, que o convocou para servir como seu conselheiro real. Imhotep aceitou com humildade e logo se destacou não apenas como arquiteto, mas como médico e sacerdote. Seu legado começou a tomar forma nas pedras calcárias da necrópole de Saqqara, onde ele desafiou as tradições, projetando a pirâmide de Djoser, com degraus e galerias, uma estrutura monumental que se destacava contra o horizonte. Imhotep também era conhecido por suas habilidades médicas e os corredores dos templos ecoavam com histórias de suas curas milagrosas. Sua ligação com a deusa Sekhmet, a Senhora da Cura, trouxe uma aura divina aos seus tratamentos. As pessoas começaram a venerá-lo não apenas como arquiteto brilhante, mas como um ser dotado de sabedoria celestial. A vida de Imhotep se entrelaçava com mistérios e superstições. Dizia-se que ele possuía o dom de interpretar sonhos, uma habilidade que o faraó valorizava profundamente. Seus escritos sobre medicina e arquitetura eram reverenciados como textos sagrados e seus ensinamentos foram aplicados em diversas áreas para benefício do povo egípcio. À medida que os anos passavam, Imhotep tornou-se uma figura venerada e sua deificação era inevitável. Após a morte de Imhotep, as autoridades egípcias o elevaram ao patamar de uma divindade, como o deus da sabedoria e da medicina. Templos foram erguidos em sua homenagem e as gerações futuras olharam para ele como um ícone e fonte de inspiração. O nome de Imhotep ecoa através dos séculos como um sinônimo de inteligência, criatividade e espiritualidade. Sua jornada, marcada por desafios, triunfos e mistérios, continua a inspirar aqueles que buscam a verdade nos estudos e conhecimentos do passado.
que enfrentavam perigos como os médicos que lidavam com venenos e toxinas. Horus é o deus do céu na mitologia egípcia. Ele personifica o poder, a proteção e a renovação. Filho de Ísis, a deusa da magia, e de Osíris, Horus ocupa uma posição central na mitologia egípcia. Ele é frequentemente retratado como um homem com a cabeça de falcão, simbolizando assim sua soberania sobre o céu. Esta ave divina coroada não apenas representa o poder celestial e a realeza, mas também desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e da justiça no universo. O mito de Horus engloba temas de vingança, justiça e poder político. Através do culto a Horus, os antigos egípcios expressavam suas aspirações por estabilidade, ordem e continuidade, elementos que são cruciais para uma sociedade próspera e estável. O nascimento do deus é o resultado de um dos mais dramáticos e famosos mitos do Egito Antigo. A história de seu nascimento começa com o assassinato de Osíris por seu irmão Sete, que era invejoso e ambicioso. Sete desmembra o corpo de Osíris e dispersa suas partes pelo Egito.
Ísis, em sua busca incansável, reúne os pedaços do corpo de seu marido e, usando suas habilidades mágicas, o revive temporariamente. Durante este breve período de vida renovada, Ísis concebeu Horus. Ele nasce não apenas como um deus, mas também como um símbolo de esperança e renovação para o mundo egípcio. Sua existência é vista como uma vitória sobre a morte e o caos, representados por Sete, e um sinal de que a ordem e a justiça poderiam ser restauradas. Horus nasceu destinado a lutar contra Sete, buscando vingar a morte de seu pai e restaurar a ordem. Esta batalha é mais do que um simples confronto entre dois deuses. Ela representa a luta eterna entre a ordem e o caos, o bem e o mal, a luz e a escuridão. Horus, com sua associação ao céu, ao sol e à realeza, simboliza a ordem, a estabilidade e a legitimidade. Em contraste, Sete representa as forças disruptivas e instáveis do universo, o imprevisível e o destrutivo. Em várias versões do mito, a batalha entre eles é longa e brutal, com cada deus ganhando e perdendo em diferentes momentos. Essa narrativa reflete a compreensão egípcia de que o equilíbrio do universo é um processo dinâmico, onde a ordem e o caos estão em constante tensão. Um dos momentos mais emblemáticos dessa luta é quando Horus perde um de seus olhos, que é posteriormente restaurado, simbolizando a ideia de renovação e cura após o conflito. O desfecho do conflito se dá em um episódio inusitado, onde é oferecido a Sete uma alface no qual Horus derramou sua semente divina. Tal humilhação coloca Horus em uma posição de superioridade sobre Sete, que agora tinha a semente da ordem dentro de si. Com a vitória de Horus, ele recebe do Tribunal Divino o direito ao governo a deter a autoridade que antes pertencia a seu pai. Os faraós, vistos como encarnações de Horus, eram, portanto, considerados os legítimos governantes do Egito, destinados a manter a ordem contra as forças do caos. Horus está fortemente ligado à formação do Estado egípcio unificado, um processo que funde duas regiões distintas, o Alto Egito e o Baixo Egito, em uma única entidade política e cultural. Horus é tradicionalmente associado ao Alto Egito. No entanto, sua representação iconográfica após a unificação frequentemente o mostra portando a coroa dupla. Esta coroa é uma fusão da coroa branca do Alto Egito e da coroa vermelha do Baixo Egito. A coroa dupla simboliza não apenas a unificação política das duas regiões, mas também o papel de Horus como unificador e mantenedor da ordem e da estabilidade em todo o Egito. O mito da luta de Horus contra Sete também é interpretado como uma alegoria para a unificação. Nesse contexto, Horus representa as forças da ordem, legitimidade e unificação, enquanto Sete simboliza as forças do caos e da desunião. A eventual vitória de Horus sobre Sete é vista como uma metáfora para a superação das divisões internas e as instituições de um Estado unificado sob uma liderança central. Além disso, Horus, como protetor dos faraós e do reino, torna-se uma divindade ainda mais significativa após a unificação. Os faraós do Egito unificado eram frequentemente retratados como encarnações vivas de Horus. Essa associação reforça a ideia de que o faraó era o governante legítimo, destinado a manter a unidade e a ordem em todo o reino, assim como Horus havia feito. Assim, o reinado de um faraó como uma encarnação de Horus não era apenas um evento político, mas também um ato de manutenção da ordem cósmica. Horus era adorado por todo o Egito e seu culto é um dos mais antigos na história religiosa do Egito Antigo. A adoração a Horus permeava vários aspectos da vida egípcia, desde a esfera política até a vida cotidiana, e estava profundamente enraizada na cultura e na região do Egito. Os templos dedicados a Horus eram centros de adoração e também desempenhavam um papel importante na vida econômica e política local. A arquitetura desses templos era grandiosa, com enormes pilares, pátios abertos e santuários sagrados. As paredes eram adornadas com relevos e inscrições detalhadas, ilustrando mitos relacionados a Horus, rituais de adoração e cenas da vida diária. O culto a Horus envolvia uma série de rituais e festivais. Um dos mais importantes era a celebração da vitória de Horus sobre Sete, simbolizando o triunfo da ordem sobre o caos. Durante esses festivais, estátuas de Horus eram levadas em procissões e os fiéis ofereciam sacrifícios e orações.
Outros rituais incluíam oferendas diárias, cânticos e preces, além de rituais de purificação e renovação. Horus também desempenhava um papel na vida cotidiana dos egípcios. Ele era invocado para a proteção contra perigos, para a cura de doenças, especialmente em crianças, e como um guardião nos momentos de passagem, como na morte. As representações artísticas de Horus na parte egípcia refletem a importância e a complexidade dessa divindade no panteão egípcio. A iconografia de Horus é encontrada em uma ampla gama de contextos, desde grandiosas esculturas e relevos em templos até pinturas delicadas em tumbas e objetos de uso cotidiano. Nas esculturas, Horus é frequentemente retratado em uma postura majestosa e imponente. Estátuas de Horus, como um falcão ou como um homem com cabeça de falcão, são comuns e eram muitas vezes colocadas em templos como um símbolo de proteção e poder divino. Essas esculturas variavam em tamanho, desde pequenas figuras de bronze até grandes estátuas em pedra. Nos templos dedicados a Horus, especialmente em Édifu, os relevos nas paredes retratam cenas mitológicas envolvendo Horus, mostrando sua luta contra Sete, sua associação com o faraó e seu papel na manutenção da ordem cósmica. Esses relevos são ricos em detalhes e narrativas simbólicas. Nas tumbas, Horus é frequentemente retratado como um protetor dos mortos. Ele é mostrado conduzindo os falecidos ao mundo do além ou oferecendo proteção contra espíritos malignos. Essas imagens destacam a crença na intercessão e no papel protetor de Horus na vida após a morte. O deus também aparece em uma variedade de artefatos como amuletos, joias e objetos do cotidiano. Em particular, o olho de Horus, um símbolo de proteção, saúde e restauração, que era uma imagem comum em amuletos e pinturas. Horus, como uma das divindades mais emblemáticas da mitologia egípcia, ocupa um lugar de destaque tanto na religião quanto na cultura do Egito Antigo. Suas representações na arte, desde grandiosas esculturas em templos até delicadas pinturas em tumbas, ilustram a reverência e a importância atribuída a ele ao longo dos milênios.